Plenário da Câmara Municipal. São nestas cadeiras que os vereadores sentam para discutir leis que influenciam direta ou indiretamente em nossas cidades. Mas hoje elas não serão ocupadas pelos legisladores, mas sim por uma outra galera. Cai pra dentro, gente! Eles têm entre 13 e 15 anos. Ainda não podem votar, mas está enganado quem pensa que eles não se interessam por política e cidadania. Então digam aí, o que faz um vereador? Vocês sabem? Ele é o cara que... Ele é o cara. Ele é como se fosse tipo o filtro. Ele recebe auxílio e pressiona o prefeito. Eles sugerem leis que vão para uma votação para ver se vão ser aprovadas e cobram o prefeito para ver se ele está usando o dinheiro para algo útil, né? Como construções de escolas, pontes, etc. Muito bem! Só que para sabermos com mais profundidade o verdadeiro papel de um vereador, vamos perguntar para quem entende do assunto. Fala aí, professor! Um vereador, ele cria leis e ele fiscaliza, né? Então o vereador, ele atua em âmbito municipal. Ele cria lei para o município e ele fiscaliza o prefeito. O Sullivan é funcionário da Câmara e está familiarizado com a rotina na Casa de Leis. Vocês sabiam que o povo também pode legislar? O povo também legisla. Há leis, e isso é muito pouco difundido e quase ninguém sabe, e na Câmara não existe um projeto de lei de iniciativa popular, mas o povo, com 5% de subscrição dos eleitores, pode iniciar um projeto de lei e fazer com que a Câmara tramite e aprove. Se o vereador faz lei e os alunos estão sentados nas cadeiras dos legisladores, partiu elaborar um projeto? Tribuna liberada. Meu projeto de lei é sobre estupro e a violentação sobre o corpo das pessoas. Então vamos fazer o seguinte, ela vai falar sobre o projeto de lei dela e o Sullivan vai dizer se é de responsabilidade da Câmara esse assunto ou não. Beleza, Sullivan? O corpo do ser humano não é brinquedo e disso eu acho que todos aprovam. Mas tem pessoas que insistem em brincar com os corpos dos outros. Eu acho que essas pessoas merecem uma pena maior, porque corpo de pessoas não se brinca. Infelizmente, isso não é o papel do legislador municipal. Esse é o papel do legislador federal, da União. No artigo 22 da Constituição Federal, no inciso 1º, diz que é competência da União legislar sobre direito penal, justamente e o crime de estupro, inclusive, já é um crime hediondo, mas merece até uma revisão da pena, porque o nosso Código Penal é de 1940. Então, o município tem uma competência legislativa limitada nos seus aspectos de legislar sobre interesse local, direito do consumidor local. O vereador é muito importante porque ele é o agente que está mais próximo à sociedade, ao município. Mudando um pouco de assunto, será que tem jeito de monitorar ou controlar o trabalho do vereador? Algumas coisas podem ser feitas ao longo do mandato, quer dizer, entre uma eleição e outra. Por exemplo, monitorar a atividade do vereador, é claro que é importante, mas talvez a associação de moradores do bairro possa fazer isso de maneira mais coletiva. Por exemplo, o orçamento participativo talvez seja um exemplo bem interessante. Os moradores participam desse processo e diretamente, tal como na eleição fazem com o voto, diretamente vão lá e votam em alguém, também no orçamento as pessoas diretamente vão lá e escolhem. Em quase todas as eleições, tem aquele candidato que está entre os mais votados, mas não é eleito. Como assim? Explica esse negócio aí, professor. Ocorre que a legislação eleitoral, ela estipula uma série de cálculos para transformar os votos em cadeiras, ou seja, para distribuir os votos das pessoas. Para que aqueles candidatos apareçam nas urnas para nós, eles estão num partido que pode ter um peso maior ou menor, porque sempre acontece de nessa listagem a gente vê alguém que é pulado. Mas o que acontece é que os partidos, eles acabam tendo, por esses cálculos, direito a ocupar algumas cadeiras. Então, essa forma de calcular também ajuda a distribuir melhor as cadeiras entre os partidos e entre as coligações, pensando aqui que os partidos representam interesses, ideologias, pessoas no município. Relembrando, vereador fiscaliza e faz leis. Executar é com o prefeito. Por isso, não acredite em promessas absurdas.
Partiu o voto consciente?